pessoas! Sejam bem-vindos ao 7º episódio do Pode Papo. Meu nome é Leonora Camille. Meu nome é Jéssica Asqueira. E hoje vamos falar sobre saúde emocional no trabalho e no cotidiano. E trazemos uma convidada muito especial para falar isso com a gente, Anne Caroline. Olá! Anne, fale um pouquinho sobre você pra gente. Meu nome é Anne Caroline Pascoito, sou casada, sou mãe, sou profissional da área da saúde e da educação. Sou formada em pedagogia e em letras também, certo? Sou especialista em Libras, em psicopedagogia e em neuropsicopedagogia com ênfase em educação inclusiva. Hoje trabalho com crianças atípicas, né, neurodivergentes, e com adolescentes também neurodivergentes, tanto emocional quanto trabalho o educacional. Anne, nos explica um pouquinho o que é saúde emocional e como isso se encaixa no cotidiano e no trabalho. Certo. Saúde emocional é a junção entre os sentimentos, as emoções, né? Os nossos pensamentos e o que a gente fala para o outro, o que a gente coloca para fora. É o famoso pensar antes de falar, certo? Como assim? A gente precisa equilibrar os nossos sentimentos para poder lidar com o outro. Então, não adianta chegar para você e falar da boca para fora. Não, você precisa entender o que você está falando. Você precisa pensar antes de falar. Você precisa rever suas atitudes. Você precisa rever seus sentimentos. Se naquele momento você não está bem, você não pode chegar para o outro e tentar dar um conselho. Descontar, né? Tudo que você está sentindo na outra pessoa. Exato. A gente precisa pensar antes de falar. Isso é o mais importante. Então, eu acredito que a saúde, quando a gente está com a saúde emocional em dia, a gente está equilibrando nossos sentimentos e pensando antes de falar. E quais são os sinais para a gente identificar quando as nossas emoções não estão indo bem, quando a gente está se sentindo bem? Certo. No trabalho, né, o primeiro sinal é não ter disposição. Você acordar sem ânimo para ir trabalhar. Você começa a ter crises com mais frequência, você começa a ficar triste, você procrastina no trabalho, levanta muito, vai muito no banheiro, bebe muita água em excesso, sai toda hora. Isso é um sinal claro que a pessoa já não está gostando do local que ela está, certo? E na nossa vida cotidiana, a gente se irrita com facilidade. Então, um amigo chega perto da gente, a gente fala, ai, lá vem ele de novo, mesmo gostando daquela pessoa. Mas a gente fica irritado com facilidade. A gente não demonstra carinho, a gente briga com pessoas por besteira. Então, são atitudes que não são saudáveis e que quando a gente já está no nosso limite emocional, a gente começa a aplicar para o outro, sendo que o outro não tem culpa. Por isso que a gente precisa saber lidar com as emoções para não culpar o outro. E às vezes a gente não percebe, né, que a gente está passando esses sinais, está agindo dessa forma, e as pessoas ao redor percebem, mas a gente não consegue identificar. Por isso é importante estudar, prestar atenção como a gente trata as outras pessoas, né, e como a gente está se sentindo no momento. Exatamente. Entender as nossas emoções é o ponto-chave para ter uma saúde emocional, né? Então, não adianta chegar aqui para você e falar assim, mas você precisa fazer tal coisa. Não, você precisa agir muito bem com aquela pessoa. Mas como? Eu estou agindo bem com você? Eu estou sendo uma pessoa empática? Eu estou fazendo o meu papel para você poder fazer o papel do outro, né? Para você se colocar no lugar do outro. Então, no ambiente de trabalho, o que eu falo sempre, a gente precisa ter empatia por quem trabalha com a gente, né? Se eu trabalho com pessoas, precisamos ter empatia com as pessoas. Primeiramente, empatia consigo mesmo. Uhum. Porque não adianta eu não me ver, né? Eu não entender os meus sentimentos. Eu preciso entender que naquele momento eu não estou bem. E aí você faz assim. Você chega para a pessoa e fala, olha, agora eu não quero conversar com você porque agora eu não estou num momento bom. Mas quando eu estiver melhor, eu te procuro e a gente conversa. Para quê? Para que naquele momento você não ferir o outro. Não trate mal, né? Não vir a falar palavras que venham a deixar ele triste, tornando o ambiente de trabalho ruim. Bem assim na nossa vida, quando temos relacionamentos. Eu com meu esposo, vou dar um exemplo. Nós temos uma comunicação muito boa. Eu tenho 12 anos de casado e nunca brigamos. Nós nunca brigamos, discutimos de gritar. Minha filha tem 4 anos, ela nunca viu a mãe e o pai gritar um com o outro. Por quê? A base do relacionamento não é só o emocional. Nosso emocional, sim. Nem todos os dias a gente está com o emocional bom, né? Acontecem coisas que nos afetam. Mas o que a gente precisa? Conversa, diálogo e confiança.
Chega pro seu companheiro e fala, olha, hoje eu não tô bem. Então, hoje eu não quero muita conversa, tá? Hoje aconteceu isso e isso. Se quiser contar o que aconteceu, beleza. Se não quiser também. É o respeito, Isso. né? A importância do respeito. Então, bem assim, é no nosso trabalho, é na nossa vida. Precisamos sentir e a gente entender o que a gente está sentindo, para não prejudicar o outro, entendeu? Muitas pessoas, elas sentem ansiedade, irritação, desânimo. Como é que a gente sabe se é algo passageiro ou se é alguma coisa que merece mais atenção? Olha, algo passageiro é algo como a própria palavra já fala, passageiro. É de passagem. Como assim? Eu vou dar um exemplo. A gente vai pegar um ônibus. E aí a gente perde o ônibus, mas tem que chegar às 7 horas na escola. Se perder o ônibus, a gente não vai chegar às 7 horas. E aí a gente se irrita. Então já chega na escola atrasado, já chega irritado. Já chega confuso. Já chega quando a pessoa vem falar, bom dia. Ai, bom dia pra quem? Entendeu? Ali é algo passageiro. Você tá com raiva naquele momento. Daqui a pouco você controlou sua raiva, você entrou na escola, você se alimentou, você conversou. Aquilo ali passou. Agora, quando é algo que não é passageiro, né, que é algo contínuo, aí a gente precisa prestar mais atenção. Se todos os dias aquela pessoa chega chateada na escola, se ela começa a se isolar, se ela começa a ficar mais triste, se você percebe que o olhar dela, o olhar da gente diz muita coisa. Então, se você costuma olhar para a pessoa e a pessoa desvia o olhar, a pessoa abaixa, a pessoa mexe muito na mão, a pessoa, ela enche os olhos de lágrima quando fala sobre emoções, é porque aquela pessoa está com a saúde emocional dela abalada. Se irrita com muita facilidade. Chega, amiga, não sei o quê, ai, lá vem você de novo falar disso. A mesma coisa que você falou ontem, então se irrita com facilidade. Guarda rancor. Pessoa que guarda rancor, gente, o rancor é um sentimento muito difícil de lidar. Então, se você guarda rancor, no meu passado, há 10 anos atrás aconteceu alguma coisa, eu estou guardando até hoje, isso vai me afetar muito. Isso afeta muito nosso emocional, nossas relações interpessoais, nosso trabalho. Porque você está guardando rancor há 10 anos. Pra quê? Vai fazer mal pra quem? Ruim. Pra pessoa que você está guardando rancor, ela não tá nem A pessoa aí. seguiu a vida. Exato, e a gente fica... exato. E a gente fica remoendo. Isso é prejudicial. Então, isso é quando a gente prolonga o sofrimento. E aí, como a pessoa percebe, né? Porque tá mais triste, tá mais angustiado, tá mais cabisbaixo. Não tem muita empatia, né? Ver o outro chorando né? Então, esses são sinais claros. E um sinal que eu percebo muito hoje, quando eu trabalho com pessoas, é mudança de conversa. Você está conversando com uma pessoa, do nada ela muda de assunto. Mudança de assunto é um sinal claro que a pessoa ainda não está com o emocional 100% formado. Por quê? Porque você não tem maturidade para continuar aquela conversa. Aquela conversa já, né, chegou num ponto que, por exemplo, vamos falar de alguém que tocou no seu passado. E aí você começa a mudar de assunto, porque aquilo ali você não consegue. Então você não superou, você não tem a saúde emocional equilibrada naquele momento. E a gente carrega traumas, né? Os traumas são para a vida, mas a saúde emocional é no nosso dia a dia. Entendeu? Por isso que é importante terapia. Exato, terapia. Todo mundo. Terapia. Alimentação saudável. Não vou dizer que, eu sou 100% saudável. Não. Eu como bolo, tomo sorvete, como besteira, sim. Mas o que eu digo de alimentação saudável é você se alimentar nos horários corretos, né? Procurar não comer em excesso, né? Comida em excesso. Excesso de refrigerante, excesso de açúcar, tudo em excesso faz mal. Mas tudo é bem-vindo. Se você for por um nutricionista, alguns vão dizer que pode, outros vão dizer que não pode. Mas você se alimentar de uma forma contínua e que essa alimentação venha contribuir com sua saúde, como assim, eu como uma fruta, mas eu também como um sorvete depois. É equilíbrio. Para tudo a gente precisa de um equilíbrio, entendeu? Então, terapia, alimentação saudável e exercício físico é muito importante. Mas eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Ok, né? Não tem dinheiro mas exercício físico você pode. Coloca um tênis e vai caminhar. Não tem dinheiro para comprar um tênis. Começa a pular dentro de casa, sei lá, mexe o corpo, entendeu? Hoje a gente coloca muita desculpa para muita coisa. E com o YouTube, com
a internet, tudo tem como você Gente, fazer. Em com casa, certeza. É sempre online. bom a gente ter um hobby, né? Pra gente descontar aquilo que deixa do nosso dia. Nosso dia a gente fica muito estressada com tudo que a gente passa. E é muito bom a gente ter um hobby pra tirar aquela tensão, né? Momentos de lazer, gente. Hoje em dia, a gente está esquecendo de momentos de lazer, principalmente com a família. A gente tem uma família fora do trabalho, fora da tela. Né? Como eu digo, o trabalho é trabalho. Fora do trabalho, nós somos família. Nós temos mãe, nós temos irmãos. Tem que saber separar, né? Exato. É como eu já trabalhei num local que eu levava muito trabalho para casa. Hoje eu equilibro muito. Não vou dizer que eu não levo o trabalho para casa, eu levo. Mas eu tenho um equilíbrio entre o meu horário de trabalho e meu horário de lazer. Finais de semana eu não trabalho, sabe? Assim, para mim é essencial, já trabalhei. E isso já me prejudicou muito, né? Psicologicamente falando, porque a gente precisa de descanso. O nosso cérebro, o povo brinca dizendo que é uma máquina. Mas ele não é uma máquina, nosso cérebro é uma caixinha. E essa caixinha, ela está sempre cheia. Se a gente não abre a caixinha e começa a retirar aos poucos o que tem ali dentro, essa caixinha explode. No momento que essa caixinha explode, o que pode ocasionar? Então, Depressão, ansiedade, tristeza, a síndrome de burnout, sei lá como é que eles falam, mas eu chamo burnout, que é uma síndrome que quando a gente já chega no nosso limite, dentro do ambiente de trabalho, a gente surta. Conheço amigas que já aconteceu isso comigo. Isso comigo não aconteceu por pouco, mas eu já passei por situações que, em um ambiente de trabalho, que eu já tive crise e só não tive uma crise de burnout porque eu tive apoio naquele momento. Mas o ambiente não foi exato o ambiente de trabalho, juntou. Né? Eu não estava bem na família, eu não estava bem no trabalho e juntou a sobrecarga, porque eu não descansava. Então, hoje precisamos entender que o descanso é essencial. Momentos de lazer. É um transtorno, na verdade, e esse transtorno é levado para a vida, né? Você vai precisar sempre fazer terapia. Tem pessoas que usam medicação, porque é um transtorno que cria traumas. Né? E aí... não afeta só o trabalho, né? Vai afetar o pessoal. Tudo. Afeta o pessoal, afeta a sua família, que é o mais importante, né? Hoje a gente coloca muito o trabalho acima da nossa vida cotidiana, né? No nosso dia a dia. Mas não, o trabalho ele é segundo plano. Tem gente que brinca, o meu trabalho é a minha primeira casa, a gente não. Seu trabalho pode ser sua segunda, sua terceira, quarta casa, mas primeira casa vai ser sempre o nosso lar. E lar não quer dizer que é a nossa casa. Lar pode ser nossos amigos, lar pode ser nossa família, lar pode ser nossa igreja, nossa religião, seja lá o que for. Nós temos que ter um lar, né? E um momento de lazer, para que a nossa saúde emocional esteja em dia. Outra coisa muito importante é a gratidão. Precisamos trabalhar a gratidão. Se a gente não trabalha a gratidão, como é que eu vou ser grato pela sua vida se eu não sou grato a nada? Se eu não sou grato a mim? A sua vida. Né? Independente de crenças. Né? Porque temos crenças de todos os tipos, mas a gente precisa praticar a gratidão. Sabemos que temos um ser superior, seja qual for a crença, que precisamos ser gratos. E aí, a partir do momento que a gente é grato, a gente trabalha a empatia, a gente trabalha o emocional, a gente trabalha o olhar para o outro. Fica mais leve, se torna uma pessoa melhor, né? Exatamente. E sobre o desempenho no trabalho, como você acha que a saúde emocional afeta? Olha, a pessoa começa a ficar sem motivação, desmotivada. Você vê que aquela pessoa ela começa a faltar constantemente, colocar muito atestado. Começa a procrastinar, como eu já tinha falado antes. Então, começa a chegar atrasado. Você percebe que essa pessoa já não está bem no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho pesado é aquele ambiente de trabalho que a pessoa, seu chefe ou a pessoa que você trabalha, não tem a inteligência emocional de saber falar com você. Chega pra você e fala assim, faz tal coisa aí. Aí depois, e fica cobrando. E fica cobrando. A pessoa que você está cobrando sabe que ela tem que fazer. Só que cada um trabalha no seu tempo. Isso. Eu trabalho de uma forma, você trabalha de outra, ela trabalha de outra forma. Não adianta você me acelerar e acelerar ela. Eu posso agir de uma forma mais rápida, ela não. Então a gente precisa respeitar o outro. O que falta hoje também, em alguns ambientes de trabalho, é o respeito mútuo. Né? E isso é um dos causadores de transtornos, isso é um dos causadores de ansiedade no ambiente de trabalho. O respeito. Se você tem respeito no seu ambiente de trabalho, ok. Você segue. Você chega para o outro, aconteceu um problema ali.
E aí, a gente é uma equipe. Eu não posso julgar, eu não posso jogar, a culpa é sua. A culpa é sua. Não, somos uma equipe. A culpa é de todos. Então, eu tenho que chegar para vocês e perguntarem, o que foi que aconteceu? Né? Isso é um gestor que tem saúde emocional. E aí, vocês vão contar a parte de vocês e cada um vai entender o porquê. Você entendeu? E como você acha que a terapia contribui nessa Nossa. parte do ambiente de trabalho? A terapia ajuda a sua autoestima, seu autocontrole, trabalhar a emoção, trabalhar sentimentos. A terapia ajuda a gente a desenvolver melhor com o outro, a ter empatia, a ter um olhar diferenciado. A terapia, ela é um caminho, ela é uma porta, na verdade. E aí, quando você entra nessa porta, você entende melhor você e o outro. Primeiro, você precisa reconhecer que precisa de ajuda. Porque não adianta. Você tá ali não reconhecer. Você reconhece que precisa de ajuda. E aí, ajuda de quê? Ah, é só ajuda profissional? Não, você pode conversar com uma amiga. Você pode prestar atenção nos detalhes. Você pode ser grato. Você pode começar tendo uma alimentação saudável, acordando mais cedo, dormindo mais cedo. Dormir 8 horas por dia é fundamental para a nossa saúde. Então, acorda mais cedo, faz uma caminhada, faz um devocional, faz uma leitura. Quem acorda e já vai direto para o celular, aquilo ali, já pensou você ver algo ruim, aquilo ali estraga seu dia. Entendeu? Você olha algo que você não quer. Às vezes você recebeu uma mensagem na sexta, e aí o sábado você vai ter o final de semana. Ai, meu final de semana vai ser produtivo. Na sexta-noite você recebeu uma mensagem, de manhã logo cedo você já olha essa mensagem. Acabou seu final de semana. Né? Então a gente precisa acordar e viver antes de pegar o celular, para depois a gente começar o nosso dia. Então, atividade física, alimentação saudável, terapia e se olhar, se permitir, ser grato e entender que você não está bem para você buscar ajuda. E para finalizar, qual conselho você daria para os profissionais que estão entrando agora no emprego, no trabalho e tal, que querem melhorar as suas emoções? Primeiro, a gente precisa fazer o que a gente gosta, não o que o outro quer. Hoje em dia, nós somos muito levados a fazer o que alguém ou algo, ou alguém te indica fazer. Olha, faça isso aqui porque você tem jeito para fazer isso. Não, você tem que fazer o que você gosta. E se você não pode fazer o que você gosta, tente manter o seu ambiente de trabalho gostoso, um ambiente de trabalho simples. Transforme. Exatamente, transforme em algo que você goste, né? Então, hoje eu trabalho no que eu gosto. Mas eu já trabalhei em lugares que eu não gostava, mas a gente precisa criar experiência. Então, o conselho que eu dou, mesmo você não gostando do seu local de trabalho, transforme aquele local em um ambiente leve, em um ambiente bom. E se algo te incomoda, converse, fale. Não vá pelos outros, não vá pela cabeça dos outros, vá pelos seus sentimentos. Procure um suporte emocional, seja dos pais, que são pessoas que entendem mais do que a gente, já são vividos, né? Por mais que hoje a tecnologia ela venha a aprimorar muita coisa, nós temos os conselhos dos nossos pais. E tudo que eles falam é verdade. Então, a gente precisa buscar conselhos de pessoas mais experientes para que a gente possa saber lidar. Então, você trabalhar com coisas que você gosta, poxa, gente, aquilo ali já te faz com saúde emocional em dia. Já te coloca com saúde emocional em dia. Então, trabalhar com o que você gosta, seguir sempre em frente, ter autoestima, dizer assim, eu posso, eu consigo. Não adianta eu dizer assim, quando eu fui convidada para cá, fiquei muito honrada. E eu fiquei nervosa, mas eu disse, poxa, eu posso, eu consigo. Né? Então, vocês precisam, o futuro precisa disso. Precisam de profissionais que digam, eu posso, eu consigo. Seja no ambiente que você gosta de trabalhar, ou seja no ambiente que você se adaptou ao seu trabalho. Certo? Sempre palavras positivas. Evitar reclamação. Reclamação traz coisas negativas para o nosso dia a dia. E aí, eu posso, eu consigo, eu faço. Não é fácil separar o pessoal do trabalho, mas eu sempre digo assim, lógico que vai ter dias que você vai estar com o seu emocional abalado e que até as pessoas do seu trabalho vão perceber. Mas eu sempre digo, dentro do nosso trabalho nós não temos religião, nossa vida pessoal fica lá fora e nós não temos política, partido político. Porque essas três coisas são algo pessoal. Se você começa a discutir
com isso, aquele ambiente vai Vai ficar gerar pesado. briga. Cada cabeça é um mundo. É. Não tem como mudar a sua cabeça, não tem como mudar a cabeça dela. Porque a gente pode chegar em um consenso. Isso. Então, lógico que vai ter dias que a gente vai chegar mal no nosso ambiente de trabalho. Sua amiga de trabalho vai perceber, você pode até se desestruturar naquele momento, ficar triste, conversar. Pronto, conversou? Dali em Melhorou. diante você segue, melhorou muito. Entendeu? O nosso emocional em dia, a gente consegue entender o outro. A gente consegue ajudar o outro, a gente consegue ouvir. Ah, tia, mas eu não sei ajudar o outro. Ouve, dá tempo de qualidade. Só o tempo de qualidade já é uma ajuda, né? Então, eu trabalho muito com isso. Muitas me procuram só para falar. Às vezes eu não falo nada, a própria pessoa responde. Então, ela já respondeu, ela só queria ter alguém para ter um tempo de qualidade. Hoje, com as telas, o uso das telas, a gente não tem tempo de qualidade com as pessoas. E a gente precisa entender também quais são as nossas emoções para com o outro, né? A minha, hoje, é tempo de qualidade. Eu amo oferecer tempo de qualidade. Tem gente que é presente, né? Tem gente que é carinho, contato físico. Então, é saber identificar também quais emoções a gente deve lidar com o outro. O meu é tempo de qualidade, então eu amo ouvir e amo que me escutem. Né? Tem gente que gosta de ganhar presente, tem gosta de dar presente. Isso. Então, entender o outro e se entender. Primeiramente, se entender para poder trabalhar com o outro. Chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Papo. Obrigada para quem chegou até aqui, obrigada à nossa convidada. Esse episódio vai estar disponível no Spotify, no YouTube e na bio do nosso Instagram, podepapo.cast. Obrigada por terem chegado até aqui. Tchau, pessoas. Tchau, gente.